Você já parou para pensar que se você vai começar a participar de licitações, escolher um nicho errado pode muitas vezes te travar, pode te frustrar e fazer com que você acredite que licitação não é para você ou que você não nasceu para participar de licitação? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você 5 nichos que se eu tivesse começando do absoluto zero, é bom frisar isso, eu evitaria participar justamente por isso. Eu vou mostrar quais são esses nichos e a justificativa de cada um deles agora para você. Eu quero que você fique muito atento, principalmente você que está começando agora, não tem um nicho definido, porque esses nichos, eles são excelentes, mas eles têm alguns pontos de muita atenção, tá? Então, fica comigo que eu vou mostrar tudo para você agora. Fala, empreendedor, Rodolfo dos Anjos aqui. Eu já atuo com licitações há muitos e muitos anos. Vão fazer mais de 22 anos que eu estou atuando exclusivamente com licitações. Eu, particularmente, eu já vendi de tudo. Já vendi kit de corrida, já vendi barra de cereal, geleia blister, antropômetro, esfignomamômetro, EPI de motociclismo, papel, itens de escritório, EPIs de uma forma geral. Estou atuando forte no mercado de medicamentos agora e eu posso afirmar para você que está começando agora no mundo das licitações. Tem alguns nichos que você tem que ficar muito atento, que para você começar, às vezes não faz muito sentido por conta de algumas particularidades, algumas peculiaridades. Eu vou mostrar os 5 principais nichos que eu acho que você que está começando agora, montou uma empresa e vai começar a listar, você deve evitar no começo. Rodolfo, mas eu estou começando agora nas licitações, mas eu já tenho uma empresa estruturada nesse nicho. Aí faz total sentido, né? É a sua expertise. Eu quero focar justamente em quem está começando agora a participar das licitações ou está pivotando. Vamos supor que você vende um determinado produto e você olhou, fez uma análise de mercado e você viu que a sua meta não é compatível com aquele tamanho de mercado e você vai procurar outros nichos. Então, esses nichos aqui eu recomendo que você evite. Vamos lá, vamos começar pelo maior nicho que nós temos aí no mundo das licitações. É um nicho que, só para você ter ideia, eu sempre quis atuar, sempre tive aquele sonho de criança, sempre tive aquele sonho de participar desse nicho, porque é o nicho que movimenta mais dinheiro, é o nicho que tem demanda absurda, tem demanda todo dia, é gigantesco, mas ele tem alguns pontos de atenção, que é o nicho de medicamentos, tudo que envolve ali a área hospitalar. Para você ter uma ideia, né, e quando eu falo de tamanho de nicho, só a parte de vacinação movimentou no último ano 30 milhões. É um nicho muito grande, porque você tem que ir em item por item. Vamos pegar aqui, por exemplo, o preservativo, aí você pode somar aí mais 88 milhões. Então, é um item muito amplo. Ele tem os mais variados tipos de produto e também a parte ali de prestação de serviço. Esse nicho movimenta bilhões de reais todos os anos, mas para você atuar nesse segmento, a sua empresa, ela tem que ter uma série de documentos. Ela vai ter que ter AF, ela vai ter que ter Anvisa, ela vai ter que ter autorização de fornecimento. Você vai ter que ter um time contratado só para assinar pela documentação. Eu tenho um farmacêutico contratado. Então, é um nicho que, para você ter uma empresa apta a participar dos mais variados tipos de produto, você vai ter um custo altíssimo mensal quanto para fazer a abertura. Para você ter uma noção, a B2G Saúde, que é a minha empresa, no momento que eu estou gravando aqui para você, a nossa empresa ela já completou 2 anos, 2 semanas atrás. Nessa empresa, nós já temos 35 milhões de reais em contratos homologados em um ano, um período muito curto, né? Porque esse mercado ele é muito grande. Mas para você ter uma noção, para nós abrirmos essa empresa, nós gastamos mais de 150 mil reais com todo esse apoio que nós contratamos. Nós contratamos uma pessoa especialista nesse processo de abertura, tem farmacêutico, as AFs, as Anvisas, enfim. Não é uma empresa barata para você começar. Existem outros nichos muito mais simples, muito mais fáceis para você começar, que você consegue às vezes uma lucratividade tão boa quanto, e ó, muito mais barato e muito mais rápido. Faz sentido entrar nesse nicho, Rodolfo? Para você começar, não, tá? Se você está pensando em começar nesse nicho, pondera por conta do investimento que você vai fazer, por conta do investimento que você vai precisar ter mensalmente e também, dependendo do que você for vender, por exemplo, a parte de medicamentos mesmo. Você tem que ter uma boa parceria com a indústria. A indústria, às vezes, ela já tem ali os fornecedores, que ela já atende, às vezes é difícil ela abrir para você. Então, ela tem uma barreira natural de entrada em um mercado um pouco mais fechado que requer muita, mas muita atenção. Tá bom? Segundo nicho,
Para você ter uma ideia, o nicho que movimentou no último ano mais de 4 bilhões de reais. Foca muito ali na parte de serviço, né? E serviço tem aquela questão da intangibilidade, né? É difícil você colocar preço no serviço. É um mercado que cada vez mais ele se torna maior, também mais competitivo, que é a parte de software, desenvolvimento de software. Dá uma olhada aqui em quanto que esse mercado movimentou no último ano. Foram quase 5 bilhões de reais para contratação de software. Nós vivemos hoje num mundo cada vez mais tecnológico e os órgãos públicos precisam se adaptar. Eles precisam estar junto, caminhar junto com essa realidade e eles têm a necessidade de contratação de empresas, tanto para a venda de licença quanto para a própria fabricação, né? Fábrica de software. É um mercado muito grande, muito competitivo, mas que requer também muito conhecimento por parte da empresa. Para você ter ali as habilitações, para você participar, por exemplo, de pregão de fábrica de software, você tem que ter ali atestados de desenvolvimento naquela linguagem específica. Muitas vezes, dependendo do tamanho do contrato, é um atestado muito grande, que para quem está começando é mais complicado, é mais complexo de você tirar. Embora o nicho seja gigantesco, é um nicho que também vai exigir muita capacidade técnica da sua empresa. E eu não recomendo que você se aventure, Rodolfo, vou tentar fazer aqui, porque essa questão do software hoje, cada vez mais, né, os órgãos precisam desses desenvolvimentos, mas eles estão cada vez mais de olho na forma que está sendo prestado o serviço. Nós temos aí estamos vivendo o boom das IAs, né, das inteligências artificiais, então torna o mercado mais competitivo, mas também a questão das auditorias também, elas ficam mais fortes, vamos colocar assim. Terceiro nicho que eu não recomendo que você comece, e principalmente nesse nicho, né, a gente está falando ali de mão de obra, de pessoas envolvidas no processo, então isso naturalmente já requer uma atenção muito grande, né, que é na questão da contratação das pessoas que vão fazer a prestação do serviço. O nicho que eu estou falando é de apoio administrativo, né? Terceirização de mão de obra, basicamente. No último ano, esse nicho também movimentou quase 5 bilhões de reais. E qual que é o grande ponto de atenção nesse nicho, né? Especificamente nesse nicho, diferente um pouco da parte de software, né, que você consegue atender no Brasil inteiro. Quando a gente vai para a questão do apoio administrativo, da terceirização de mão de obra, é muito difícil você expandir para outros estados. É muito difícil você pegar a sua operação, beleza, estou aqui em Brasília, agora eu vou para São Paulo, agora eu vou para o Rio, agora eu vou para Mato Grosso, de uma forma muito simples. Não tem como. Você tem que levar pessoas, você tem que contratar. Muitos editais vão exigir que você tenha um escritório local. Então, além de todas essas dificuldades de escala, né, você vai esbarrar justamente na questão da mão de obra. Você tem sempre que lembrar que quem está lá na ponta da prestação de serviço está representando a sua empresa. Então você tem que ter atenção na hora da contratação. Se alguém eventualmente faltar, você tem que substituir de alguma forma. Você tem que ter um banco ali, um banco de pessoas para eventuais faltas. E às vezes, né, você mesmo vai ter que ir lá e substituir a pessoa na execução do serviço. Eu já vi isso acontecer com os meus próprios olhos. O dono de uma empresa cobrindo um funcionário porque ele não tinha ninguém para repor e o serviço tinha que ser executado. Então, tem que ficar atento a esse ponto. Eu, particularmente, eu gosto da parte de produto, parte de serviço não é muito a minha praia, justamente por essas questões de contratação e tudo mais, eu prefiro algo que me dê mais escalabilidade. Então, vender produto naturalmente vai te dar mais escalabilidade. Então, fica já com isso em mente. Quarta coisa que eu recomendo que você não faça é não estar inscrito aqui no canal. Se você quiser continuar aprendendo, se aperfeiçoando no mundo das licitações, não esquece, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte aqui o vídeo para eu poder continuar entregando aqui os nichos. Curtiu já? Se inscreveu? Então, vamos continuar. Quarto nicho que eu recomendo que você não comece é a parte de engenharia. Outro mercado que movimenta bilhões e bilhões todos os anos. Para você ter uma ideia, no último ano foram mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. Mas ele entra ali muito próximo ali do que acontece no apoio administrativo, né? Na terceirização de mão de obra. A necessidade de você ter pessoas para te ajudarem na execução. Então, se você está começando agora, às vezes você não tem um time, você não tem ali um corpo que vai te dar esse apoio ali para fazer o negócio acontecer. Rodolfo, mas eu já tenho uma empresa de engenharia. Posso começar? É lógico, você tem que lembrar que eu estou falando com você que está ali procurando por onde começar. Então, o nicho de engenharia, ele vai exigir time especializado e ele vai exigir que a sua empresa também tenha mais documentações, ART, CREA do engenheiro. Então você vai precisar ter um corpo aí
que vai te dar todo esse apoio, né? Então você vai precisar de engenheiros, atestados, registrados no CREA. Então, naturalmente, aqui a sua empresa vai ser mais exigida. Mas, Rodolfo, eu quero ter uma empresa de engenharia, o que eu faço? Você pode começar ali em pequenas obras, pegando o atestado, se capacitando, fazendo acontecer e depois vindo aqui principalmente para os pregões ou começando ali pelas dispensas eletrônicas. Tá? Dispensa eletrônica é uma ótima forma para você começar, mas tem sempre que ficar atento aí na documentação exigida. E quinto e último nicho, Rodolfo, você só está falando de serviço. Quero que você me mostre um produto. Tem um produto que eu vejo que, um nicho, né, que eu vejo que muitas pessoas pensam em começar, porque ele é gigantesco, ele movimenta bilhões e bilhões de reais todos os anos, mas para você realmente ter um resultado, você tem que escalar muito as vendas e elas são muito pulverizadas. Eu estou falando do nicho de gêneros alimentícios. Eu não recomendo que você comece por gêneros alimentícios, porque para você ter um resultado legal, um resultado expressivo, você vai ter que ganhar vários itens em diversos tipos de produto. Então você pega aí pregões de gêneros alimentícios de 4, 5, 10, 15, 20 milhões de reais, mas eles estão distribuídos em 100, 200, 300 itens. Então é o nicho que naturalmente vai exigir que a empresa tenha uma estrutura para atender vários itens. Só para você ter uma ideia aqui, ó, mercado de arroz no último ano movimentou 291 milhões de reais. Vou pegar aqui, ó, mercado de açúcar. Açúcar, 120 milhões. Mercado de óleo, não é ovo. Ovo no último ano foram 222 milhões. Como você pode ver, é um mercado gigantesco. Mas para você ter resultado, por exemplo, vendendo ovo, você tem que vender em escala, tem que vender para muitos órgãos. E o pedido ali às vezes não vai justificar. Então você tem que ganhar o ovo, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, o trigo, o tempero, o refrigerante, o suco. Então você tem que montar uma cesta. Aí sim o negócio começa a ficar interessante. Mas se você for focar em um tipo de produto específico, pode ficar um pouco complicado a sua vida. Você às vezes não vai ser tão competitivo quanto você imaginaria ser. Tá? Então são nichos que se eu tivesse começando hoje, eu não começaria por esses nichos. Procuraria outros nichos mais lucrativos. Eu quero saber de você. Você quer a parte 2 desse vídeo, onde eu falaria por onde eu começaria? Se você quiser, eu quero saber. Eu vou fazer a parte 2. Se você quiser, coloca aí nos comentários parte 2. Se tiver muitos pedidos da parte 2, eu faço a parte 2 mostrando por onde eu começaria, quais os nichos eu ficaria de olho para começar. Maravilha? Então é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e aproveita. Tem algum outro nicho que você acha que não começaria? Coloca nos comentários aí que eu também quero saber. Maravilha? Então é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!